nós queremos sempre saudar a todos com muito carinho, muita alegria e convocá-los a pensar, refletir, principalmente no assunto que vamos tratar, da maior importância para definir rumos, estratégias, mudanças, nas quais a nossa responsabilidade inteira está colocada sobre nós mesmos, espíritos encarnados como mulher. A nossa palestra nós nominamos como os desafios da mulher espírita. Pelo título, talvez muitos de nós não tenham a dimensão do que pode representar. E, claro, em nosso socorro, para que nós, assimilando o assunto, talvez não na sua inteireza, mas pelo menos em qualquer detalhe, nós possamos pôr em prática. Nós temos chamado a atenção daqueles que nos ouvem que o que aprendemos na doutrina espírita, na casa espírita, é para ser vivenciado. Nós não vamos nos cansar de dizer isto, até que, pelo menos boa parte dos que já ouviram e assimilaram, ponham em prática aquilo que nós ouvimos na casa espírita. É evidente que temos que, além de assimilar o assunto, obedecendo ao método que o nosso codificador estabeleceu para que o Espiritismo pudesse ser entendido. Primeiro, observar qualquer assunto, sob qualquer aspecto, a nossa observação imparcial, sem tomar partido, portanto, observar o que estamos vivenciando, as consequências daquela proposta que vamos abraçar ou rejeitar, para ver que rumo tomaremos. Mas o método kardeciano não estanca neste momento. Depois da observação, nós temos que analisar aquilo que observamos para perceber os detalhes, para colocar junto daquilo que observamos, talvez até para já prever as consequências. Mas não termina aí. Estamos apenas no segundo período
da nossa tarefa. O terceiro período será o dado comparação. Todo conhecimento espírita deve obedecer a este ritmo. Comparar. Comparar o quê? Aquilo que observamos, que analisamos, com as experiências que estão guardadas em nosso patrimônio. Então não é só ouvir, não é só reproduzir. É nesta comparação exatamente que está a nossa responsabilidade. Quantas notícias nós já ouvimos? Quantitativamente, é impossível de declararmos. Quantas civilizações, quantas vivências. Então temos que ter cuidado, porque afinal de contas, nós estamos decidindo aquilo que depois vai resultar na decisão. Observemos. Observação, depois a análise, depois a comparação, e aí a responsabilidade é nossa. Percebamos como isto, vivenciado de uma maneira técnica ou aleatoriamente, tem influído em nosso planeta. Tudo que já existiu está dentro desse processo. Tenhamos ou não a responsabilidade direta, às vezes nós aderimos aos conceitos, aos modismos, às mudanças, com consequências inevitáveis. Não tem importância. Mudamos. Assumimos. Se não der certo desta forma, dará de outra forma. O que nós queremos colocar com muita sinceridade para todos nós é que nós formulamos a nossa destinação. Vamos colocar isso de uma maneira didática para que, entendendo a responsabilidade que nos cabe, nós possamos, por ela, ser responsável. Pedimos o auxílio da nossa obra básica, o Livro dos Espíritos, que na questão 768 nos trata do assunto com a pergunta que o nosso codificador faz. O homem, quer dizer, o ser humano, procurando a sociedade, não faz senão obedecer ao sentimento pessoal, ou nesse sentimento, um objetivo providencial mais geral? Entendamos a pergunta. Ele coloca que essa responsabilidade de que lhes lembrei, que nos cabe, o homem, o ser humano na Terra, ele é o inteiramente responsável por aquilo que lhe sucede. Fazer, desfazer, fazer melhor, esquecer, mudar. Vejam quantas opções nós temos para não ficarmos responsabilizando
a Deus, ao sistema, a outros que nos conduzem. Todos nós somos providos de todas as potencialidades para que sejamos responsabilizados pelo seu desenvolvimento. Não mais podemos colocar essa responsabilidade em costumes, em autoridades, em ignorância sequer. Porque tudo já está declarado. Tudo já está tão simples de ser entendido que nós não podemos nos omitir. Foi porque o outro mandou. Foi porque o outro quis. Eu não sabia. Nenhuma dessas posturas mais cabe para nós. Tudo está tão claro. Tudo está à nossa disposição. Não esqueçamos isso. Nós é que temos que trabalhar aquilo que chegou até nós, ou que nós procuramos, e nos utilizar para a nossa felicidade, para a nossa alegria, para a nossa evolução. E os Espíritos respondem: o homem deve progredir. Deve. É uma ordem. É da lei de Deus que o progresso se faça. Já temos dito algumas vezes, mas é bom lembrar, que progresso não é evolução. O progresso, tecnicamente, se refere ao aspecto material do momento que vivemos. Nós temos progredido fantasticamente. Outro dia eu estava fazendo uma palestra e notei que uma jovem sentada às primeiras cadeiras fez um movimento de admiração quando simplesmente eu falei em sabão massa. Eu falei sabão massa. E aquilo me chamou a atenção, até como uma provocação. E eu perguntei a ela: você sabe o que é sabão massa? Ela disse: nunca ouvi essa expressão. Porque o sabão atualmente é líquido, o sabão é detergente, o sabão é de tanta forma que uma jovem adolescente nunca tinha ouvido essa expressão. Claro que eu disse a ela que isso era do meu tempo, porque no meu tempo só tinha sabão massa. Eu vim conhecer detergente há algum tempo. Se botava era bacia na cabeça, com a roupa suja, se ia para a beira do rio, esfregava, não era esfregava, botava para quarar. Todo mundo sabe o que é quarar, uma roupa? Eu sei. Uma já respondeu ali, não sei. Eu sei. Sim, mas tem gente que não sabe. Não obstante estarmos no mesmo nível de desenvolvimento, algumas situações, algumas posturas já deixam de existir. Quem mais coara a roupa? Coarar significa expor ao sol e queimava o tecido, se era de cor, fazia mancha, mas todo mundo coarava a roupa para poder.
a roupa branca. Mas a roupa ficou descorava. Porque o sol agia diretamente, mas não é o meu objetivo ensinar a coarar. O meu objetivo é mostrar que o progresso ele é tão acelerado para nós, para nos dar conforto, para diminuir as tarefas, para que nós tenhamos êxito usando a natureza, os processos que estão à nossa disposição. Olhamos isso com muito carinho para demonstrar e para ter convicção que a infinita misericórdia de Deus estará sempre presente para nos ajudar. Mas evolução é outra coisa. Quem evolui é o espírito. E a evolução é de ordem moral. Então não tem nada a ver o progresso com a evolução. O progresso se dá de uma maneira automática até, que pode conter as invenções de hoje, que pode sequer acompanhar o que está sendo feito nos laboratórios, na dedicação dos cientistas para nos dar conforto, para que a nossa lida seja cada vez menor de referência ao aspecto material. A responsabilidade da evolução é do próprio espírito. Então nós temos que nos conhecer. Temos que estar avaliando permanentemente o que gostamos, o que nos faz feliz, por que rejeitamos algumas situações, para tomar as nossas decisões. Não esqueçamos o método: observação, análise, comparação, para tomar a decisão. Ora, quando os espíritos dizem o homem deve progredir, está nos dizendo a equipe que o progresso é inevitável. Afinal de contas, a natureza, na sua diversidade, a nossa disposição é para dela nos utilizarmos. Mas Kardec, os espíritos continuam. Sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades devidamente desenvolvidas. É preciso o contato com outros seres humanos. É a razão por que vivemos socialmente. Ou seja, somos sócios de tudo isso que existe à nossa disposição. A lei de sociedade. Ainda mais, no isolamento, ele se embrutece e se debilita. Ora, o embrutecimento no sentido de nos utilizar de hábitos, de costumes, de leis que nos desrespeitam, que nos afligem, que são mal interpretadas, que não nos tiram da ignorância. Queridos companheiros, essa expressão ignorância para nós espíritas, ela não tem a conotação de não saber. A ignorância pode se manifestar até como uma rejeição.
não quero. Eu não entendi. Não pode ser nunca a alternativa, porque todos nós somos dotados de inteligência. E a inteligência nos serve especificamente para que entendamos. Isso não quer dizer que nós entendemos todas as coisas. Podemos sim decidir não entender. Podemos rejeitar. Deus nos deixa livres. É para isso que nós temos a capacidade da liberdade. Para fazer, desfazer, não fazer, fazer melhor, ou de quantas formas eu posso apresentar a vocês as decisões que nós tomamos em nossas existências. Ora, nenhum homem, ainda tem a observação de Kardec, tem as faculdades desenvolvidas completamente. É uma afirmativa que os espíritos nos dão. Afinal, nós estamos num processo apenas no segundo degrau de uma subida infinita. Saímos da completa ignorância. Estamos vivenciando, através do progresso, através da evolução, o conhecimento de nós mesmos, o conhecimento daquilo que nos cerca. Descobertas fantásticas a todo momento nos são apresentadas. Portanto, é neste convívio que temos que nos desenvolvemos. Aquela situação em que algumas religiões tradicionais ainda permanecem segregando os seus líderes do seio da sociedade. As freiras, os eremitas, aqueles que representam essas religiões, nos é dito pelos espíritos que desfavorece a nossa evolução. É no contato social que nós decidimos, vendo o outro fazer, vendo o outro fazer melhor, vendo o outro tendo uma ideia que, como a gente diz, nunca nos passou. E nós percebemos que aquilo é uma melhor forma, é um aproveitamento melhor. E assim se dá o progresso e a evolução. As faculdades que vamos descobrindo em nós, elas vão se completando. Elas existem como a semente que está em nossa mão. Se nós não colocamos a semente numa situação em que ela germine, muitas germinam na água, outras na terra, outras até no ar. Ela permanecerá semente. Ela não perde as suas características de semente, mas ela não se desenvolve. Assim também como nós temos a liberdade, a inteligência, a vontade, a fé, a razão, o sentir, o pensar, todas essas capacidades que nós já descobrimos em nós, temos que colocar no ambiente coletivo social para dispormos delas da forma mais confortável, da forma mais eficiente, da maneira como nos é até conveniente. É preciso que nós entendamos isso. É indispensável
que nós coloquemos em prática uma ideia tão simples que só tem nos favorecido, que só tem nos completado. Por que, então, não nos responsabilizar pela vida social? A vida de sociedade, ou seja, a vida em comum. É isso que o termo sociedade significa para nós espíritas. A vida em comum. A vida com o outro. Uma palavra que é muito interessante para a nossa compreensão. Conviver. Ou viver com. Aproveitando a experiência do outro. Aproveitando aquilo que o outro já domina. Até para interferir em algumas vezes. Eu estou lhes falando da convivência social em que se destacam os dois seus elementos principais, o homem e a mulher. Lembramos, somente como lembrança, que o primeiro ambiente que as sociedades nos apresentaram foi, por incrível que pareça para alguns, dominado pela mulher. O matriarcado. O homem, na sua busca de conhecer, na sua busca de desvendar a natureza, os conhecimentos, outros costumes, ele se afastava da família e quem ficava com a responsabilidade era a mulher. Total. Não somente de executar o seu papel fecundante, gestante, aleitante e educativo. Conduzir a prole. Era a mulher que mandava. Porque na falta do homem, que ela não sabia quando voltaria, que ela não sabia se voltaria, ela executou esse papel. Então, o primeiro momento foi assim. Mas o homem voltou. O macho voltou. E, reconduzido ao seu posto, ele não permitiu. E ele podia permitir, é a nossa pergunta, se ele não fez parte daquele processo anterior. Como ele voltou para comandar? A mulher, naturalmente, fez valer a sua experiência. E, fazendo valer essa experiência, ela encontrou uma rejeição muito forte. Ele pensou, dizem os cientistas, que ele tinha perdido o comando. Não foram suficientes, talvez, as conversas para que, num ajuste entre o homem e a mulher, houvesse um convencimento de que a mulher tinha adquirido a experiência e, juntada essa experiência com o homem, o progresso seria mais rápido. Nós não soubemos fazer isso. Apenas cultivando aquilo que a sociedade tinha nos dado como, vou empregar uma palavra
especial, mas eu vou explicar o significado dessa palavra. Munus, ou seja, responsabilidade. Aquilo que ela tinha conquistado, porque não tinha jeito, porque ela foi o defensor, o mantenedor da família enquanto ele estava fora. Ela se acomodou no seu papel. E acomodação não significa que ela aceitou. A acomodação se deu para que a vida social prosseguisse. E quantas vezes ela, dialogando com o seu parceiro, ela demonstrou a condição de que ela tinha aprendido aquilo que não foi ensinado por ele. Foram as circunstâncias que lhe colocaram naquele papel, sem que ela perdesse as suas próprias. É muito interessante quando nós figuramos essa orientação de uma maneira imparcial, como se ela tivesse acontecendo agora. Claro que os tempos se passaram e ela foi percebendo, eu não quero dizer se acomodando, ela foi percebendo que o papel dela estava sendo muito bem desenvolvido, aceito e, naturalmente, em benefício da sociedade de que ela fazia parte. Ela sempre foi e será aquela que gesta, aquela que aleita, aquela que conduz, aquela que protege, aquela que, no seu ambiente, ela conduz a sociedade. É neste momento que nós temos que nos colocar. Nós, mulheres, com os desafios que a sociedade atual nos coloca. Esses desafios são examinados de uma maneira sem paixão, vamos dizer assim, sem loucura, para que nós possamos tirar aquilo que nos serve e continuar na nossa caminhada. Claro que esses desafios têm nos custado até sofrimento. O primeiro desafio que eu quero mostrar para vocês, quando nós avaliamos o papel da mulher na sociedade, e eu estou alongando o Dia Internacional da Mulher, portanto, um assunto que todas as nações, todas as sociedades devem participar. Dia Internacional da Mulher. Para que nós nos coloquemos, para que nos ouçam aqueles que ainda querem impedir, ou para aqueles que querem nos jogar na situação. Que não é só impedir. Muitas vezes a mulher é levada a desempenhar um duplo, um triplo, um papel total. Quem nos levou, é a pergunta, a esse momento?
O homem, pelo descumprimento da sua tarefa como provedor, a mulher assume o papel duplo, triplo, total de responsabilidade. O homem, se a gente puder dizer, com todo respeito a eles, se encolheu. Se ele se encolheu, ele deixou o lugar dele à disposição da mulher. Algumas de nós afoitas ocuparam ou ocupam esse lugar. Eu disse afoitas. Será que estamos fazendo bem o nosso papel? Assumindo o descumprimento do outro? Vamos pensar. Estamos impedindo que o outro perceba que não está cumprindo o seu papel e, chamado a atenção, passe a fazê-lo. Eu disse afoitas. Assumem logo, se acham ou nos achamos capazes de realizar e impedimos que ele, que não fez o papel, possa se redimir. É um raciocínio a que eles convocam. Nós não estamos auxiliando o homem quando fazemos isso. Afinal, ele descumpriu momentaneamente. Ele pode voltar a cumprir? Quem pode negá-lo? É só ele ter a oportunidade. Nós não, nós estamos avançando, nos cansando demasiadamente e nos queixando sobre tudo. Ao invés de ajudarmos, nós estamos impedindo que o homem se redima dessa falha, vamos chamar assim, momentânea. Talvez esta nossa postura feminina de assumir eu posso, eu consigo, iniba. Gostaríamos de ser inibidas? Estamos reclamando a todo momento quando éramos dominadas. Que o homem não nos ajudava no desenvolvimento. Estamos fazendo a mesma coisa com o homem. Não temos o direito de nos queixar. Temos que revisionar o nosso papel, as nossas posturas, nos tornarmos cúmplices uns dos outros. Fazer o que nós chamamos parceria afetiva. Para que cada um, de uma maneira serena, faça o seu papel, se desenvolva, contribua para o progresso. Afinal, nós somos criados por Deus, como homens e como mulheres. É preciso uma revisão desapaixonada de quem está ganhando ou quem está perdendo. Parece-nos que ambos estamos perdendo, deixando de ou impedindo que o estímulo dado por um e por outro refaça aquela situação que somente ela tornará efetiva a nossa felicidade. Mas vamos aos desafios por parte. O primeiro desafio: quem deixamos em nosso lugar?
na família. Estamos buscando alternativas. Todo mundo acha hoje, ou considera, que a creche é essencial. O que é a creche, queridos companheiros? É uma substituição daquela que se responsabilizou pela reencarnação na condução da família. Sabemos, reiteradamente os espíritos nos dizem que nós escolhemos como voltar ao processo material, ou seja, a reencarnação. É o espírito que escolhe vir na condição humana, homem ou mulher. Então, quando o espírito escolhe, o que somente não acontece quando é obrigatório, quando já faliu de maneira tanta que tem que refazer. Mas o comum é que escolhamos. E essa escolha é feita tendo em vista uma revisão espiritual. A bibliografia espírita está cheia desses exemplos, para que aprendamos o que ainda não sabemos, retifiquemos aquilo que fizemos equivocadamente. Eu não quero dizer de maneira errada, mas são equívocos e podem acontecer porque somos criados simples e ignorantes. Então podemos errar de uma maneira tranquila, com a oportunidade de refazimento. Quem estamos botando ou delegando a atividade de conduzir os nossos filhos? Há pessoas que não têm este compromisso. As babás, antigamente, as amas de leite, antigamente, e hoje as creches. Qual a responsabilidade de alguém que tem aquela cultura ou aquele trabalho remunerado com a educação dos filhos que nós procriamos, dos filhos que nós nos responsabilizamos? Quem quiser responder, é aquela professora, é aquela orientadora que está ali trabalhando para ganhar um salário. Qual o vínculo? Lhes pergunto. Que estão unidos os alunos e a creche. Qual o vínculo espiritual? Saímos, entregamos a criança à creche para que ela se responsabilize. De quem foi o compromisso? É a pergunta que nós temos que responder perante a lei de Deus. O segundo desafio: o dinheiro que ganhamos supre a nossa falta? Quem quiser responder de uma maneira sincera, honesta, será que o salário que nós ganhamos desenvolvendo uma tarefa, um emprego, como chamamos, supre a nossa falta em casa? Como conduzir? Nós temos que responder essas perguntas para tomarmos a decisão adequada. O terceiro desafio: a orientação familiar aos filhos
suprido. A babá, a creche, a professora. Volto ao questionamento. Foi compromisso delas? Ou foi nosso, que livres para uma decisão reencarnatória, nos comprometemos a guiá-los, a supri-los do nosso afeto, a dar-lhes a oportunidade para que eles pudessem também evoluir. O quarto, nós estamos combinando previamente com o nosso parceiro, quando constituímos a família, no que cada um vai executar. É um desafio. Quando a gente está, como chamamos, namorando, noivando, não sei se ainda existem esses passos, mas vamos considerá-los. Combinamos com o nosso parceiro, tratamos desses assuntos de uma maneira clara, para que cada um desempenhe o seu papel, para que cada um auxilie o outro na instituição familiar que conseguiram realizar. São perguntas fortes que nós, mulheres, temos que fazer para que nos reabilitemos, para que possamos responder sim a muitas delas ou não a qualquer delas. E ficarmos atentos para a responsabilidade que nos cabe. Afinal de contas, a sociedade é feita de homem e mulher. A próxima seria a diferença salarial na execução da mesma função. Nós sabemos, sem dúvida nenhuma, e é uma luta que mais das vezes não aparece, porque nós não podemos perder a oportunidade de trabalho. O homem desempenhando a mesma função que a mulher não ganha o mesmo salário. Eles justificam que a mulher engravida tem que ter a licença chamada maternidade, tem que ter aquela licença em que a criança depende exclusivamente da sua presença, e a justificativa do salário menor é dentro dessas prerrogativas. O que vamos trazer para vocês, o desafio do próximo questionamento. Isto justifica que ganhemos um salário menor, porque haveria a possibilidade de uma gravidez, de uma licença maternidade. E mais das vezes, considerem isso, a mulher deixa de engravidar para não perder os seus direitos. Estamos nos omitindo da única tarefa que temos junto à sociedade na Terra: aumentar ou contribuir, não é aumentar, desfazem, contribuir para a reencarnação. Se nós não engravidarmos, nós estamos tirando a possibilidade
que nos é dada para que evoluamos. Pensemos nisso. Quando decidimos não ter filhos, estamos tirando a condição da lei natural, que é pela reencarnação, nós darmos a possibilidade evolutiva do espírito. Porque só existe essa possibilidade. É para isso que Deus cria o espírito e a matéria. O desenvolvimento da matéria depende da ação do espírito. Então vejamos como as coisas se atrelam, as coisas se comunicam de uma maneira que nós temos que solucionar todos esses problemas. Mas ainda tem alguma coisa para ser revisto. Estar grávida para conseguir emprego e a despedição quando a mulher diz que está grávida. Nós estamos no sistema social capitalista e, naturalmente, a mulher que não está executando o seu trabalho está dando prejuízo à empresa. Então, a possibilidade é mais do homem do que da mulher. Ou é toda do homem do que da mulher. Nós sabemos que ainda a direção, embora existam algumas condições especiais, ainda se mantém com o homem, porque ele não tem a possibilidade de se afastar do trabalho, portanto, de contribuir para o desenvolvimento da riqueza. Mundo capitalista. Nós temos que pensar nessas coisas de uma maneira, como disse, desapaixonada. E com certeza nós encontraremos soluções. Deus, nosso Criador, não nos desampararia. Buscai e achareis, nos ensinou Jesus. Nós temos que nos juntar, fazer esta parceria afetiva, respeitosa, para solucionar todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. E esta busca desavisada para ocupar o lugar do outro, ou de homem ou de mulher, não tem nos conduzido a uma sociedade pacífica, a uma sociedade respeitosa, a uma sociedade fraterna, que é a base de toda a felicidade. Mas ainda temos diferença salarial, já disse. Não. Por enquanto, eu pensei que tinha mais, viu? Mas não. Já li todas. E estou cansada de nomear dificuldades. Agora quero lhes trazer exatamente todos esses desafios. São impossíveis de realizar. Uma análise íntima, honesta, fraterna, de certo nos levará a resolver a dificuldade. É preciso que nos sentemos. É preciso que nos comuniquemos. Cada um de nós
demonstrando o afeto para o outro. Cada um de nós querendo o bem-estar do outro. Assim, quem sabe, o Dia Internacional da Mulher poderia ter outra comemoração. Por enquanto, temos mágoas, discutimos, nos tornamos inimigos uns dos outros. Nos tornamos diferentes. O que não pode ocorrer. É preciso, queridos companheiros, que nós abramos a nosso coração, a nossa fraternidade com sinceridade, com honestidade espiritual, ver o que possamos fazer uns pelos outros. Sozinhos nós não conseguiremos. Afinal, a organização humana na Terra é composta de homens e de mulheres. Não é só um, nem é só outro. O objetivo da mulher, hoje, é de cumprir o seu papel. Deve ser o objetivo permanente. O do homem, a parceria, para que ele, executando o seu papel, contribua para a felicidade no lar. Estas são algumas buscas que nós fizemos para estarmos juntos, de mãos dadas, solucionando problemas comuns. O problema não é só do homem, o problema não é só da mulher, mas com certeza, juntos, nós chegaremos a decisões que, no futuro, vão nos fazer componentes de uma sociedade fraterna, respeitosa e, sobretudo, espiritual. Muito obrigada pela atenção. Essa é a nossa Glorinha. Escorreu aí de assuntos muito importantes para nós, falando do papel da mulher, na verdade, falando do papel da humanidade, né? Que tem como base a reencarnação dos espíritos. Nos despedimos do Instagram agora e vamos ao nosso trabalho de paz, onde nós trocamos as energias, onde a equipe espiritual já nos aguarda, já estão aguardando os passistas. Que nos abençoe, Jesus.